Seja muito bem-vindo a mais uma aula da DNA Academy. Você pode perceber que nós estamos aqui num novo formato aqui. Olha para você ver que lindo essa nova decoração. Cada dia é um tema diferente para você. Por quê? Porque o nosso objetivo é te introduzir dentro de uma imersão e nós acreditamos que quanto mais diferente nós estivermos, quanto os locais mais diferentes estiverem, melhor para você, ok? Então vamos lá. O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito interessante. Nós vamos falar de assimilação. Eu acredito que até aqui você já passou por todas as aulas da DNA Academy. Eu preciso te dar uma informação. Talvez você está se perguntando, não vai ter um PDF dessas aulas para a gente acompanhar um material escrito? Não vai. Por quê? Lembra o nosso caderno, aquele nosso companheiro da jornada? Aquele caderninho que você colocou lá o nome dele, lá DNA Academy? Pois é, todas as vezes que você assistir uma aula, escreva bastante, escreva muito. Depois que você terminar de escrever, sabe o que você faz? Leia tudo que você escreveu, faça um resumo. Depois que você fizer o resumo, se você puder, se você tiver disponibilidade, abra o seu computador ou o seu celular no bloco de notas, anote tudo lá desse resumo que você fez. Assim, você vai expandir o seu conhecimento, vai expandir o seu entendimento, ok? Quando você escuta, você tem uma porcentagem pequena, entre 15% e 20% de aprendizado. Porém, quando você escreve, quando você revisa, quando você resume, você vai ampliar para 30%, 35%. E quando você tiver isso perto de você, no seu celular, pensa, você está numa situação onde você tem uma oportunidade de ensinar. Você já tem isso escrito no seu bloco de notas, ou você já tem escrito isso no seu computador. Você vai simplesmente abrir o resumo que você fez e vai ensinar em cima daquilo que você tem aprendido, em cima daquilo que você mesmo tem tomado nota. O seu nível de aprendizado, a sua curva de aprendizado vai chegar para 85% a 90%. Então, vamos comigo nessa jornada aí de cultura de Jesus, rumo a essa fé descomplicada que nós temos proposto para você. E nós vamos começar essa aula que é assimilação gera perseguição, ok? Você já caminhou, você já assistiu todos os blocos sobre a graça, você já sabe o conceito, o que a Bíblia diz sobre a graça, você já conhece os fundamentos da misericórdia de Deus, você já aprendeu esses pontos. Eu só quero recapitular algo com você aqui e te contar uma pequena história. Não sei se você já viu, ou com certeza já deve ter visto, algumas fotos de judeus orando. Você vai ver que ele tem algo aqui, que ele coloca uma caixinha aqui na testa e uma caixinha aqui do lado, no braço do coração, ok? Essa caixinha é um filactério, né? É uma tefilá, e ele vai colocar isso aqui no seu braço e na sua testa, seguindo a instrução de Deuteronômio 6. Dentro dessa caixinha, desse filactério que ele está na cabeça, existe o que? Os 10 mandamentos. Então, ou seja, inculcou isso na cabeça e no seu coração. Por que eu estou contando essa história para você? É porque quando você pegar esse filactério nas suas mãos e você levantar ele assim, se você tiver essa oportunidade, ou se você for ali nas fotos dentro dos painéis de busca do seu computador, você vai ver que tem uma fita dele é maior do que a outra. A fita da direita é maior do que a fita da esquerda. Por quê? A fita da direita chama misericórdia e a fita da esquerda justiça. Então, nesse próprio material, filosófico de oração que os judeus usam, eles já carregam esse conceito, que a misericórdia ela é sempre maior do que a justiça. Ou seja, Deus sempre tem mais graça e misericórdia para você do que justiça. Então você precisa aprender a andar nesse conceito e usufruir de maneira responsável e consciente esse conceito maravilhoso que é graça, misericórdia e justiça de Deus. Ok? Então vem aqui, por que eu te contei essa história? Porque nós vamos falar de assimilação e assimilação gera perseguição.
Vamos lá, assimilação segundo o dicionário, processo pelo qual um grupo humano, né, uma geração, uma minoria ou uma coletividade imigrante é absorvido pela cultura de outro grupo. Ou seja, existe um grupo, certo, de uma cultura local, então vem uma cultura que é mais forte em algum aspecto e assimila aquela cultura deixa de existir e começa a viver a cultura do outro. Nós vemos isso muito aqui no Brasil, né, pessoal? A nossa música, por exemplo, foi totalmente assimilada. A gente vai ver muita da nossa cultura local assimilada pela cultura dos americanos e dos povos que acabaram exercendo a sua influência na nossa nação. A nossa comida, a nossa culinária, né, o nosso jeito de vestir. Então nós vivemos um processo de assimilação. Porém, biblicamente falando, essa assimilação da cultura dos outros povos gera um grande problema. Não tem nada demais em você gostar de músicas americanas, por exemplo, assimilar o seu gosto musical ao gosto musical dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Europa, ou da Espanha, em alguma região, né, dos Países Baixos, ou da Austrália. E não é disso que eu estou dizendo, pessoal. Eu estou dizendo dentro de uma cultura que quebra princípios. Nós estamos falando de fundamentos bíblicos. E nós precisamos entender algo. A cultura de Jesus sempre foi uma cultura teocrática. O governo da nação de Israel, o nosso governo, sempre foi um governo teocrático, onde Deus sempre esteve no centro, sempre esteve governando sobre todas as coisas, é um governo teocêntrico. Então, quando você tira Deus do processo de governo e o homem entra nesse processo de governo, as nações entram nesse processo de governo, é onde há assimilação. E nós vamos falar hoje sobre o livro de Esther. Se você tem aí também alguma experiência que você quer colocar sobre assimilação cultural, da onde você é. Por exemplo, você é de um estado, mas por muitos anos você mora em outro estado, você já meio que assumiu, né, aquele processo do outro estado. Por exemplo, eu estou no Ceará já há 7 anos, então eu já estou me sentindo mais cearense do que mineiro, né? Então isso é muito comum. Mas essa assimilação, querida, ela não é problemática, é como eu estava te dizendo. O grande problema é quando o mundo, a cultura do mundo, começa a assimilar a cultura de Jesus que você carrega. É disso que o livro de Esther ele vai dizer. Então isso é muito perigoso e você vai ver algo muito interessante nessa jornada. Eu vou te dar uma interpretação do livro de Esther que talvez você ainda não tenha percebido ou não tenha sido imerso nesse conceito, mas eu quero trazer você para esse conceito que é uma maneira que a cultura de Jesus, ela interpreta o livro de Esther, que ela vê esse livro. Então, acompanha comigo o slide, agora que eu vou te dar 4 pontos importantes que precisamos entender sobre o livro de Esther. Ponto número 1. O livro de Esther foi o último livro a entrar no cânon da Bíblia hebraica. Foi o último livro. Ponto 2. No livro de Esther, o nome de Deus está oculto, cumprindo uma profecia bíblica. Ou seja, você não vai encontrar o nome de Deus escrito no livro de Esther. Não existe. 3. O livro de Esther nos mostra o quanto Israel estava assimilado e os perigos da assimilação. E 4. Esther e Mordecai são nomes de deuses das nações inimigas de Israel. Então, analisa comigo. Nós temos 4 pontos muito interessantes para avaliar. Por que o livro de Esther foi o último livro a entrar no cânon das Escrituras? É uma história tão legal, não é? Uma história assim tão profunda, mas o nome de Deus não está inserido na Escritura. Quando você pode ler o livro de Esther, pode ler os 10 capítulos de Esther, que você não vai encontrar escrito o nome de Deus. Tirando o livro de Cântico dos Cânticos, que dentro da cultura de Jesus é um cântico de amor de Deus para os homens, né? Então, ou seja, o nome dele não está escrito lá, mas tudo o que está sendo dito é tipo um poema de Deus para os homens, para os seus filhos, um poema do noivo para a noiva. Então está intrínseco dentro da inscrição do livro de Cântico dos Cânticos. Porém,
No livro de Esther, nós não vemos isso, porque a face de Deus está oculta. Nós vamos ver que há tanta assimilação nesse livro, que o próprio nome de Esther e Mordecai são nomes de outras nações, são nomes de deuses daquela época, e não são nomes de personagens bíblicos, ou seja, de nomes judaicos, né? Como nós vemos, por exemplo, na Nova Aliança. Você tem o nome de João, mas o nome dele é Yohanan. Você tem o nome de Tiago, mas o nome dele é Yaakov. E Jesus é Yeshua. Então são nomes judaicos, são nomes judeus, né? No caso de Isaías, Jeremias, então todos são nomes judeus. E aqui nós vemos Esther e Mordecai, por mais que Esther também era chamado de Hadassah, mas nós vamos ver que os nomes deles eram nomes de deuses de outras nações. Acompanha comigo aqui no slide número 3, você vai entender algo muito interessante. Esther min hatorá minaim. O que significa isso? Onde encontramos uma pista na Torá para o livro de Esther? Essa era a pergunta que dentro da Guemará, vou explicar isso rapidinho para você. Guemará é a instrução oral. Antes da Torá ser escrita, antes da Bíblia ser escrita, eles se baseavam na inscrição oral. É aquilo que eles traziam dentro de si. E toda essa parte que a gente chama de Torá oral, de tradição oral, é chamado de Guemará ou Mishnah. Esse aqui é só um contexto para você, né, aprender um pouco mais sobre a cultura de Jesus. Então a resposta é: Venahi Haster Astir Panai. Eu esconderei a minha face naquele dia. O aviso mais assustador de Deus sempre tinha sido que viria um tempo em que haveria Esther Panim, a face oculta de Deus, quando parecia que Deus tivesse deixado de comunicar conosco. Então, no livro de Esther, o que está acontecendo? Se você começar a ler o livro de Esther no capítulo 1, você vai ver que Xerxes aqui, né, Assuero, ele, aí depende da tradução, umas traduções você vai ler Xerxes, outras traduções você vai ler Assuero, é a mesma pessoa, ok, pessoal? Ele vai dar uma festa gigantesca, e os judeus estão ali mendigando um espaço nessa festa. Então, se você ler o capítulo 1, principalmente até o versículo 8, você vai ver que essa festa está acontecendo e todos os tesouros, todas as conquistas deles estão sendo apresentadas. E o povo judeu que estava ali, sendo cativo dos persas, estava maravilhado com tudo aquilo que esse homem tinha conquistado. Assim, eles esqueceram de quem era o Deus criador de todas as coisas, e a face de Deus se esconde do povo de Deus, e é isso que o livro de Esther quer nos revelar. A profecia que dizia sobre esse tempo, acompanha comigo aqui no slide, Deuteronômio 31:18, você também pode acompanhar na sua Bíblia. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tomado a outros deuses. Então, o que Deus tinha prometido ao povo de Israel? Que quando eles deixassem de andar com ele e começassem a andar com outros deuses, que ele esconderia o seu rosto. O que acontece, querido, quando Deus esconde o rosto? Quando Deus não está mais contemplando a sua criação, o que acontece? É lógico que isso é figurativo, Deus nunca tira os olhos. O livro de Esther vai mostrar isso para nós, que ele esconde o rosto, mas ele levanta alguém para restaurar a intimidade, a restaurar a integralidade do seu povo, né? Nós vamos falar isso ao longo dessa aula, mas o esconder o rosto, ele está dizendo que eu não estou feliz com o que vocês estão fazendo. Apocalipse vai falar isso. Quando ele vai falar sobre as 7 igrejas, né, tirando 2 igrejas que ele tem uma visão melhor sobre elas, ele vai dizer isso. Eu estou assustado com o que eu estou vendo. Eu estou escondendo o meu rosto de vocês, porque vocês estão pervertendo a palavra de Deus, ok? Então vamos lá, a assimilação da identidade. Acompanha comigo aqui no slide que você
vai entender o nome e o que significa o nome de Mardoqueu, o nome de Esther. É importante a gente tratar disso nessa aba que é Fundamentos, para que você possa ter bastante fundamento dentro desse conceito. Vamos lá. Mardoqueu, ou Mordecai, é um personagem bíblico que surge no livro de Esther. O seu nome é derivado da palavra Marduk, nome de uma divindade mesopotâmia. Marduk, ou Merodach, como é apresentado na Bíblia, é um dos deuses protetores, um deus protetor da cidade da Babilônia, pertencente a uma geração tardia de deuses da antiga Mesopotâmia. Marduk era o pai de Tamuz. Você vai ver isso dentro das Escrituras, a adoração a esses deuses. Esther, que também era chamada de Hadassa, Bat é filha, Bat Avihail, que é filha de Abigail, né? Então o nome que ela era conhecida era Esther. O nome Esther deriva da deusa Ista, sendo Astarote um segundo nome dado pela Bíblia hebraica para a deusa Ista. É uma antiga deusa mesopotâmia associada ao amor, ao erotismo, à fecundidade e à fertilidade. Apesar de ser alvo de culto em todas as cidades sumérias, era especialmente devotada em Ur. Ur é onde Abraão saiu, né, pessoal? Ur dos caldeus. Ela foi originalmente adorada na Suméria e mais tarde foi adorada pelos arcadianos, babilônicos e assírios. Olha para você ver, querido, que coisa impressionante. Dois personagens incríveis nas Escrituras que carregavam um fardo enorme no seu nome por causa de um processo de assimilação. Então, para a gente fechar esse conceito, esse fundamento, para que nós possamos prosseguir na nossa próxima aula, vamos refletir. Acompanha comigo aqui no slide e vamos refletir nesses 3 pontos. Deus esconde o seu rosto de nós quando decidimos andar segundo outros deuses? Anota aí no seu caderno. Deus esconde o seu rosto de nós quando decidimos andar atrás de outros deuses? Abandonamos o nosso Deus e seguimos outros deuses? Deus esconde o rosto dele? O que você aprendeu nessa pequena introdução desse fundamento? Então, anota aí no seu caderno. Isso é interessante, querido, para que você possa refletir. Deus tem escondido o seu rosto em nossa geração? Você acha que Deus tem escondido o rosto dele na nossa geração? Dá uma avaliada no que está acontecendo. Você acha que a nossa geração está ligada, tem uma certa referência com o livro de Esther pelo que está acontecendo? E uma terceira pergunta: como devemos fazer para mudar essa realidade? Então, 3 perguntas para você, para que você possa refletir dentro do círculo que você vive, dentro da esfera de influência que você está inserido, para saber como você pode mudar. Nós falamos do fundamento da assimilação e nós vamos construir mais 3 aulas que você precisa ficar bastante atento, anotando tudo. Dúvidas, você sabe como fazer. Nos comentários abaixo do vídeo, faça dúvidas, eu tenho prazer de responder todas elas. Então, queridão, vamos lá, vem comigo para essa jornada de fundamento bíblico, essa revolução da cultura de Jesus, e vamos juntos rumo a uma fé descomplicada. Até a próxima aula.